E aí família, mais um vídeo aí no canal. E o seguinte, hoje eu vim falar um pouco aí a respeito das visualizações e quedas bruscas aí que andam tendo. Eu sou muito fascinado disso daí, sabe? De canais que entregam conteúdo bacana, um conteúdo que literalmente traz algum tipo de ensinamento. E o ensinamento positivo é o melhor que você pode buscar, porque canais que só buscam críticas, problemas e ofensas desnecessárias, eu acho que a gente já tá farto disso, né? E como eu falei pra vocês, ao meu ver, desde que eu comecei a trabalhar com isso, conteúdo digital, embora seja pouco tempo, eu acompanho há muitos anos já outros youtubers grandes, youtubers que estão há muitos anos aí na plataforma. Um exemplo aí, Games Edu, o Peter do Ei Nerd, e acompanho também outros mais, o Serginho Faotti, o Everson Zóio, que eu assistia muito até então, na época dos desafios aí hardcore que ele tinha, e outros caras aí que o canal é muito grande, né, tem muitos inscritos, passando dos milhões aí. E pra mim, eu acho que assim, quando você observa ali os números, principalmente bater nas visualizações de 12 horas ou as primeiras 2, 3 horas, assim, que você olha, pô, o cara tem, por exemplo, Games Edu, 12 milhões de inscritos e tá fazendo 600 mil, 700 mil visualizações, ou às vezes nem isso, às vezes faz 300 mil visualizações com um canal de 12 milhões. Isso daí tá acontecendo, família, porque eu, ao meu ver, percebi isso conforme vai passando o tempo, porque o cara às vezes literalmente não entra mais, não procura mais assistir nada e passa mais tempo dedicando suas horas ali a outras coisas e tal, e se desliga um pouco da internet, né? E quando vai procurar alguma coisa para assistir, já não quer assistir aquele conteúdo que estava batendo sempre, seja conteúdo de informação, de games ou até outros mais, e procuram inovar, né? Procuram, de certa forma, ocupar a cabeça com coisas novas. E dessa forma aí, o conteúdo do criador que tá ali buscando um engajamento acaba tendo uma queda, querendo ou não. E você observa que muitas das vezes, quando tem essa queda brusca, seja pelo próprio pessoal que está inscrito, ou até mesmo pelo tipo de regulamento que a plataforma está passando. O YouTube inclusive aí andou notificando muitas pessoas a respeito das mudanças que teve, né, as diretrizes da comunidade, e acredito eu que em parte isso daí acabou prejudicando muitas pessoas, mas isso daí é assunto para outro vídeo aí. E como eu falei para vocês, eu acho que quando tem esse tipo de queda, o que a gente pode fazer é isso, aceitar e procurar de certa forma trazer algum conteúdo novo, ou algum tipo de quadro que pode, uma inovação verdadeira. E pra mim, eu acho que esses canais que reduziram tanto mostram que existe uma coisa que é infalível: o público fiel, o público que literalmente, independente do que você vai publicar, o que você vai fazer, o que você vai comentar, ele vai estar sempre assistindo. Não é à toa que você vê os canais de 12, 13, 14 milhões, às vezes bater 700, 800, 900 pessoas assistindo. Esse público aí é o público que literalmente vai por você, pelo que você está apresentando ali, conversando, um exemplo, como se fosse dois amigos batendo um papo ali. E é essa forma que eu acredito que mantém algum engajamento, que é aquele público fiel que está sempre te assistindo, independente do conteúdo. É um público que gosta de você, que acompanha suas ideias, que busca de certa forma se informar no seu canal. E o canal que tem essa queda brusca aí é porque é novidade, sabe? Eu acho que quando você se inscreve num canal, principalmente que seja um canal grande, eu acredito que todos são iguais. Você tem que valorizar todos os inscritos que você tem, independente de quem seja. Se você tem 10 mil, se você tem 5 mil, se você tem 100 mil, se você tem o mínimo 500 pessoas, 200 pessoas. E como eu falei pra vocês, eu acho que assim, quando você cria um canal, o intuito é você entregar o conteúdo mais verdadeiro, porque se você for querer enfeitar, você não vai conseguir entregar nada. Você querer conteúdo que não domina aquilo ali, você vai entrar para poder só ganhar dinheiro, pensar só na monetização, você não consegue desempenhar um conteúdo legal, entregar um produto que tenha qualidade, sabe?
Então assim, família, é mais ou menos isso que eu penso. É o público fiel, a mudança de gosto das pessoas, que aí já não tem mais interesse em assistir tal conteúdo, e o principal de tudo, é as pessoas que vão assistir o seu conteúdo por você, pelo que você faz, porque gosta de você, e não pelo que você vai estar só entregando. E como eu disse a respeito dos outros canais, né, Games Edu, o próprio canal do Peter, do Ei Nerd, eu cheguei a fazer bastante conteúdo a respeito dele aí, principalmente falando sobre negócios e primeiros passos no YouTube. Ele ensinou muito aí, eu costumo assistir bastante coisa dele. E isso daí é uma coisa que você também tem que entender, família, é o seguinte, nunca, jamais você vai encontrar um canal ou uma pessoa que a opinião vai bater 100%, sempre vai haver divergências. Mas como qualquer ser humano que tem dificuldade, que tem problemas e tem, de certa forma, algum tipo de desavença ou até mesmo conflito, é possível se respeitar. É possível se respeitar desde que não esteja prejudicando, desde que não esteja, de certa forma, mentindo, para se vangloriar, para poder gerar um conteúdo ali e postar no dia a dia. E como eu falei para vocês, desde que eu entrei na plataforma aí, desde que eu comecei a trabalhar com YouTube, eu pude aprender muito aí. Eu sou inscrito de muitos outros canais aí, e alguns aí criadores de conteúdo também inscritos no meu canal. E como eu falei pra vocês, eu acho que isso daí ajuda muito, sabe? É o principal de tudo, é um ajudando o outro, um dando uma força pro outro. Se você puder dar aquele like pra aquele cara que você assiste, aquele cara que você sempre tá acompanhando o conteúdo dele ali, isso dá uma força do caramba, gente. Porque, como eu falei, o criador de conteúdo, ele rala pra caramba pra criar, ele passa os perrengues dele, é como qualquer outra pessoa comum ali que tá trabalhando no dia a dia. E como tudo na vida, você não constrói nada sozinho, você precisa das outras pessoas. E só queria fazer esse pequeno comentário aí e, de certa forma, deixar esse pequeno ponto de reflexão aí pra vocês, família, que eu acredito que é muito importante. Muitas vezes o criador de conteúdo vê as visualizações caindo e pensa o pior, sabe? Não é bem assim. Eu acho que quando cai, seja pelo público que muda, né, o público-alvo que acaba pulando para outros campos, ou seja até por conta das diretrizes da comunidade que o YouTube acaba mudando e, de certa forma, às vezes acaba prejudicando o criador de conteúdo. Agradeço a todo mundo aí que tem acompanhado o canal. Até a próxima.